Saudar a todos vocês com um feliz sábado na presença de nosso Deus, que todos sejam muito bem-vindos. Eu mesmo estou me sentindo bem-vinda aqui. Agradeço a irmã que me convidou para estar aqui mais uma vez com vocês. Eu acho que algum de vocês se lembra de mim, que eu estive aqui um outro dia, um dia de domingo, né? E eu estou aqui mais uma vez para a honra e glória de nosso Deus. Amém? Então eu fico muito feliz e agradecida. Eu gosto muito assim de sair para as outras igrejas, para expressar mais também, até para a gente ficar mais à vontade. Que às vezes na igreja onde a gente congrega, a gente não fica muito à vontade. Eu já me sinto mais à vontade em outras igrejas. Então estou muito feliz de estar aqui. E também agradeço as irmãs que vieram comigo, que estão ali. Eu ia trazer mais, mas a outra não pôde vir. Então, para onde eu vou, se eu puder arrastar, trazer o carro cheio, eu trago. Amém, irmãos? Que é muito importante assim também, né? A gente ir levar também os nossos irmãos para participar. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar uma história que talvez muitos de nós já passamos por essa situação e podemos aprender um pouco mais também com essa história. Então aqui, né, no capítulo 4 fala que o tema dessa mensagem de hoje é o Fé transforma vidas. Porque todos nós que passam pelo milagre de Deus, nós temos nossa vida transformada. Eu mesmo, depois de passar essa mensagem, eu vou dar o meu testemunho de grandes transformações que Deus fez na minha vida. Amém? Todos encontraram? Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez, fechar os nossos olhos. Oremos. Santo, eterno Deus, louvado e glorificado é o teu santo nome poderoso, Senhor, para todo sempre. Aqui estamos, Senhor, com a tua palavra aberta, cuja é a água viva, Senhor, e delas queremos beber, Senhor, para que nunca mais tenhamos sede. Por favor, Senhor, fale ao nosso coração através da tua palavra e nos abençoe, Senhor, nos dê o conforto que nós viemos buscar, a paz espiritual que nós viemos buscar aqui na tua presença, Senhor. Abençoe toda a família representada aqui, que toda saia daqui melhor do que chegaram, Pai. Nós te agradecemos e essa é a minha oração, Senhor. Te peço que o Senhor me use como tu queres, para que tudo que for falado aqui seja para honrar e glorificar o teu santo nome e uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Então diz aqui no capítulo 1, né? Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar com Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhes: como posso ajudá-las? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Aí a gente percebe, irmãos, que veio a mente da escassez, né? Não devemos ter a mente da escassez. Porque quando nós não conhecemos o poder de Deus, o milagre de Deus, nós temos a mente pequena. Porque a gente acha que o que a gente tem em casa não é nada, como ela disse. Então, verso 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas.
Eliseu pediu aqui que a viúva pedisse muitas vasilhas, porque o milagre que Deus tinha para fazer nela era grande. E essa mulher, ela tinha fé. Mas a gente, estudando mais para frente, a gente vê que não era tão grande assim. Mas a fé dela, ela acreditou nesse profeta, né? Então, depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derramem daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas. Eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E aqui a gente vê que quando Eliseu falou para ela pedir muitas vasilhas, como eu falei, que o milagre era grande, né? Então ela pediu algumas vasilhas, que logo o azeite teve que parar, porque se ela tivesse pedido muitas vasilhas mesmo, muitos milagres teriam acontecido na vida daquela mulher ali. Aí ele diz aqui: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Irmãos, Eliseu aqui, ele estava dando a oportunidade dela sobreviver, para que o filho dela não fosse vendido como escravo, né, para pagar as dívidas. Então ele veio e pediu a ela, né, que pedisse vasilhas emprestadas e muitas vasilhas. Ela poderia ter ficado, se era que era um milagre, né, Deus poderia fazer um milagre ali, né, mas não. A gente vê que nós temos que fazer a nossa parte. Deus, ele faz o milagre. Deus, ele faz o impossível. Mas o possível cabe a nós fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Então ela foi. E ela confiou que ele poderia fazer algo por ela, né? Aquela viúva. Para que ela não perdesse os filhos dela. Porque uma mãe sofre, né? Quando perde um filho. E a gente, quando não tem recursos para alimentar os nossos filhos, a quem nós devemos recorrer? A Deus. E talvez ela nem conhecia assim tanto a Deus, né? Porque duvidou que aquela botija de azeite fosse fazer alguma diferença na vida dela. Mas fez. Porque quando a gente tem alguma coisa, irmãos, que pode fazer algo crescer na nossa vida, a gente tem que confiar em Deus e buscar dali. Aqui diz assim: não tendo a quem mais recorrer, a pobre viúva apelou ao profeta Eliseu. Apesar de ela saber que ele não possuía recursos financeiros, ela confiava que ele encontraria em Deus uma saída para a crise. Irmãos, às vezes a gente não consegue chegar até Deus, mas a gente confia que uma pessoa, confia na oração de uma pessoa que vai dar certo, né? Porque a nossa fé é pequena, mas a gente olha para um irmão, uma irmã e vê que aquela pessoa é uma luz e confia neles. Confia. Irmão, ora por mim, fala com Deus por mim. E Deus, ele ouve. Porque como a gente estudou algumas semanas atrás sobre o paralítico,
que aqueles amigos levaram ele até Jesus, Jesus ele salvou aquele homem porque ele se agradou da fé dos amigos, né? A gente viu isso aí. Então é assim, a gente confia. Então ela confiou no profeta que ele poderia fazer algo por ela ali. Eu vou falar rapidinho aqui sobre uma situação que eu falei da outra vez. Não tinha uma mulher que eu visitei ela, que ela estava em casa esperando a morte, né? Os dias dela estavam contados. Então ela estava desanimada, aquela mulher sem fé nenhuma mesmo. Nem ela, nem o marido não tinha mais fé. A mulher estava morrendo mesmo, amíngua. E eu cheguei lá e ela não acreditava nem nas orações dela mais, que eu falei, irmãos, tem que orar. É que a gente faz, mas não tem dado resultado. Aí eu disse assim, eu posso orar por você? Ela disse, pode. E aí eu orei por ela, né? Fiz a oração, entreguei a Deus. E aquele momento, a minha fé foi tão contagiosa que contagiou ela. Quando eu saí dali, aquela mulher se despertou para a vida, que ela disse que não queria morrer. Ela queria morrer, mas depois que eu orei nela, ela não quis mais morrer. E desde aí aquela mulher ficou boa. Ela não adoeceu mais, como eu tinha falado, e depois eu não tinha o resultado dos exames dela. Passou mais uns dias, eu fui lá na casa dela e ela disse que o médico tinha suspendido 3 tipos de remédio e o pulmão dela, que estava todo comprometido, estava 100% curado. E hoje aquela mulher quer viver. Ela disse que não quer morrer. E ela é muito agradecida por eu ter me preocupado com ela e ido até lá para ela orar por ela, né? Ela é muito agradecida. Se vê ela falando, ela chora, ela se emociona. Porque ela estava ali esperando a morte, porque os médicos disseram que não tinha mais jeito. Não sabia mais o que fazer, que ela ia morrer. E eu falei para ela, eu digo, olha, a gente só acredita naquilo que a gente quer. Se você acreditar que você vai morrer, você vai morrer. Mas se você acreditar que você vai viver, você vai viver. E foi isso que ela fez. Ela acreditou que ela ia viver e a mulher está lá vivinha, anda para todos os lados, que não saía de casa, só para ir para médico ficar internada. Amém, irmãos? Então, isso aí é uma fé, é uma esperança que a gente encontra em alguém. Porque nem o povo da igreja dela, que ela não é da nossa igreja, diz que nunca se preocupou assim com ela. Então é assim, ao saber que aquela pobre viúva nada tinha em sua casa, senão uma botija de azeite, ele pediu que ela pegasse vasilhas emprestadas de seus vizinhos, né? A história que diz que a viúva seguiu rigorosamente as ordens do profeta. A gente vê aqui que a obediência conta muito. Quando nós obedecemos a Deus, tudo que Ele pede para nós fazer, nós só temos bênçãos e milagre. Então aqui ela seguiu rigorosamente as ordens do profeta. Ela pegou as vasilhas emprestadas, fechou a porta, pegou a botija com azeite que tinha dentro de sua casa e começou a despejar o azeite dentro das vasilhas emprestadas, né? E o interessante é que aquele azeite foi multiplicando e ela enchendo as vasilhas até que não tinha mais. Então disse ele, vá, pede emprestado, quer dizer que está aqui no verso 3, né? Ele diz assim, mas peça muitas, não poucas. Ele pediu para ela emprestar muitas vasilhas, né? Porque ele sabia que Deus tinha um grande milagre para ela. E quando Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Nós temos que buscar na palavra dEle o que Ele promete. Nós estávamos falando da lição que Davi, o salmista, eles questionava. Eu também questiono a Deus. Porque se eu tiver cumprido aqui o que Ele me pede, eu exijo o que eu preciso. No tempo que eu vim para cá, né, que eu falei que eu não consegui tirar minha habilitação, né, não consegui passar na prova. Então, eu fiquei muito chateada, muito mesmo. E minha filha estava passando por um problema de enfermidade, que era um caroço que tinha saído aqui no olho dela. E estava crescendo. E aí eu peguei e orei a Deus. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia
cure aquela enfermidade do olho da minha filha, que eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Aí eu falei assim para ele, pelo menos isso, faça isso por mim. Eu falei, questionei com ele. Eu falei, faça pelo menos isso, já que o Senhor não permitiu que eu passasse na prova. Então eu questionei isso com Deus, né? E quando foi no outro dia, o caroço amanheceu bem murchinho mesmo, quase não aparecendo. E hoje não aparece mais nada, que ia precisar fazer uma cirurgia, sumiu com tudo. Para a honra e glória de Deus. Então a gente questiona mesmo, eu questiono, porque se eu estiver cumprindo aqui, eu vou e cobro de Deus. Nós devemos fazer isso, porque nos Salmos está ali a prova. Então é assim, para que os milagres aconteçam, é preciso agir. O milagre cobre a parte que não conseguimos mais fazer. Essa é a parte de Deus. A parte de Deus é aquela que nós não conseguimos fazer. Mas o que nós conseguimos, nós temos que fazer. Deus sempre trabalha em parceria conosco. Aquilo que podemos fazer, Deus não faz. Mas aquilo que não podemos fazer, Deus faz. O possível cabe a nós fazer. O impossível cabe a Deus. Manifestar para fazer e glorificar o seu nome. Quando o milagre acontece, o que nós temos que fazer? Glorificar o nome de Deus. Aquele era um momento para que unicamente ela, seus filhos e Deus estivesse na mais plena comunhão. Através dessa ordem, o profeta demonstra que para o milagre acontecer, não poderia haver nenhuma interferência. Então nós temos que ter uma comunhão com Deus. E começando desde de manhã cedo, desde a madrugada, nós começar a se consagrar a Deus e ter essa comunhão. Pedir as bênçãos do céu, o derramamento do Espírito Santo em nossa vida e o batismo também do Espírito Santo, para que nós estejamos todos os dias renovando a nossa aliança com Deus. Cheia as vasilhas, disse ela, um dos filhos. Chega-me, aqui mais uma vasilha, né? Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou, né? Então é assim, o milagre para. Então essa viúva, ela estava desesperada, né? Porque ia perder os filhos. Qual é a mãe que não fica desesperada, irmãos? E nós, mesmo aqueles que não conhecem a Deus, conseguem chegar até Deus. Quando eu não era adventista ainda, que eu estou na igreja há 8 anos, agora eu vou dar meu testemunho. Vocês querem ouvir? Porque o meu testemunho, irmãos, não é falar da minha vida, porque tem muitas pessoas que dizem assim, está falando da sua vida. Eu vou dar um testemunho do que Deus fez na minha vida, porque foi Ele que fez. Então, eu me separei de um homem lá, que eu vivia com ele, e eu fiquei com 4 filhos. Aquele homem não era bom para nós. Ele nos torturava, ele nos agredia, e eu pedi de Deus para tirar aquele homem de casa. Primeiro milagre foi esse, que Deus tirou aquele homem de casa. Eu fiquei tão desesperada, sem saber o que fazer, com aquele homem nos atormentando, que eu, irmão, estava com um teçado lá no quintal, limpando lá o mato, e ele pegou, jogou os únicos pão que a gente tinha para comer para os cachorros. E eu não aguentei aquilo. Eu subi no monte de terra que tinha lá, olhei para cima e apontei o teçado que eu tinha na mão. Eu falei, Senhor, se o Senhor não fizer nada para tirar esse homem de dentro de casa agora, eu vou fazer. Irmãos, Deus, Ele conhece nossos limites. Eu não sabia mais o que fazer, eu não aguentava, eu não dormia mais porque Ele torturava meus filhos. Ele me ameaçava com faca. Então eu decidi matar ele. Eu decidi e falei isso para Deus, se o Senhor não fizer algo por mim agora e pelos meus filhos, eu vou fazer. E eu pensava que meus filhos iam ficar sozinhos, que eram todos pequenos, porque eu ia presa. Mas, irmão, quando eu terminei de falar, Deus agiu na mesma hora.
Na mesma hora que ele ouviu, ele agiu. O telefone lá dentro de casa tocou e era uma irmã dele chamando ele para ir embora para lá, para Manaus, onde ela morava. E naquele mesmo dia, aquele homem foi embora de casa. Graças a Deus, nós ficamos sossegadas. Eu fiquei com meus filhos pequenos, mas o que eu fiz? Eu não tinha um meio de sobreviver. Eu não trabalhava, eu não tinha trabalho, eu não tinha nada aqui nessa viúva. Eu não tinha nada. Mas eu peguei, depois que ele saiu, eu me ajoelhei num cantinho lá de casa e falei com Deus: Senhor, agora que este homem foi embora daqui, pela tua vontade, eu quero te suplicar, Senhor, que me dê uma oportunidade para me trabalhar e criar os meus filhos. Por favor, Senhor, eu estou aqui, eu tenho coragem e eu quero trabalhar. Então eu te peço que me dê uma oportunidade. Eu não vou te decepcionar, Deus. E eu falava com Deus, sem ao menos conhecer a Bíblia. Então eu falei assim para Deus, eu só fiz uma exigência. Eu não queria trabalhar em casa de família porque era muito humilhante, mas nem tanto foi por isso. Mas porque eu não queria deixar meus filhos sozinhos em casa, porque eu tinha medo que eles caíssem num buraco ou tocassem fogo na casa. E assim eu fui falando com meu Deus, contando a minha situação, abrindo meu coração, falando tudo o que eu estava sentindo e o que eu estava precisando. Irmão, Deus foi tão maravilhoso, Ele pensou em mim e principalmente nos meus filhos. Nesse mesmo dia, eu tinha uma máquina velha de costura lá. Ela não prestava para costurar, que eu fazia alguma coisinha assim, mas ela não prestava para costurar. E o que aconteceu? Umas 3 horas da tarde, ele saiu de lá, era umas meio-dia. Umas 3 horas da tarde, chegou uma mulher lá em casa, lá de um sítio, que veio trazer umas 3 calças compridas para mim cortar e fazer barra e pregar zíper, né? E aí, na hora, veio aquilo na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, será que é isso que Deus vai me dar? É o trabalho que Deus vai me dar? Está me dando, né? E aí eu pensei, né? Fiz o trabalho e daquela mulher, ela foi passando. E o outro que vinha ia falando. Irmãos, eu não coloquei placa, eu não fiz anúncio, eu não falei nada para ninguém. E hoje, eu sou uma profissional que eu nunca pensei que eu seria. Eu não tenho nem como contar quantas pessoas já passaram ali na minha casa. Quantas peças de roupa eu já fiz. E eu não estudei para ser costureira. Ninguém me ensinou para ser costureira. Mas primeiro, antes disso, veio mais um milagre. A máquina de costura foi Deus que me deu também. Porque aquela máquina não prestava. E eu trabalhei um mês com aquela máquina, eu ganhei R$80. E a minha energia era R$50 e o gás era 30. E eu falei, Senhor, como é que eu vou viver trabalhando nessa máquina? Eu só fazia reformazinha aqui e ali. E aí um dia lá chegou um pessoal de uma igreja, até da Assembleia, com um monte de tecido para me fazer uns 15 uniformes assim de blaze, saia e blaze, para a igreja deles lá. Eu nunca tinha feito aquele tipo de roupa, mas eu vi que era Deus que tinha mandado aquilo para mim. E eu não rejeitei, eu peguei o serviço, deixei lá, eu tinha um prazo para entregar. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essas roupas? Eu peguei uma bicicleta que eu tinha em casa velha e saí por aqui pelo Amador dos Reis ali, atrás de ver se eu comprava uma máquina, se eu abria um crediário, alguma coisa assim. Mas eu não tinha, porque eu não tinha nome, eu não tinha nada, eu não sabia de nada. Então eu não consegui nada, né? Eu não tinha dinheiro para dar uma entrada, só era com entrada. E eu não tinha, porque se eu desse o dinheiro que eu tinha que pagar a luz, eu ia ficar sem luz. E aí eu cheguei em casa de volta, umas meio-dia, me sentei numa cadeira lá, com a vista escura, tonta de andar no sol quente, e falei com Deus, Senhor, eu preciso de uma máquina, como é que eu vou fazer essas roupas agora? E aí eu liguei uma televisão que eu tinha lá, e quando
a televisão, a imagem se abriu, irmãos, já foi direto numa propaganda lá, uma imagem lá do baú barateiro, que falava tudo como era que eu comprava uma máquina, né, pela financeira. E deixou o número ali, ó, falava com alguém e deixou aquele número. Eu nunca vi isso, irmão, na minha vida. Eu nunca tinha visto nem antes nem depois. Eu anotei o número e liguei para lá. E perguntei como era que eu fazia para comprar uma máquina. E eu expliquei, eu não tenho dinheiro, não tenho renda, não trabalho, não tenho emprego nenhum. Falei toda a verdade. Aí ele disse, a senhora vem aqui, fale com fulano de tal. E aí nós vamos fazer seu crediário. Se a senhora for aprovada, a senhora vai levar sua máquina, né? Então eu fui. Cheguei lá, falei com a pessoa que indicou. E entrei, né? Ele fez lá o meu cadastro lá, e aí foi para análise, né? Aguarda aqui 20 minutos. Aí eu aguardei, com 10 minutos ele me chamou. Olha, a senhora foi aprovada, a senhora vai poder levar sua máquina agora. Ele falou assim, eu fiquei muito emocionada nessa hora. Ele disse, a senhora não vai pagar nem um centavo de entrada, a senhora vai pagar a primeira parcela com 60 dias. Irmão, eu não tenho palavra para agradecer a Deus. Eu peguei a máquina, não paguei nem um centavo. Cheguei em casa, eu nem sabia trabalhar naquela máquina. Meu filho, que já tinha uns 12, 13 anos, foi lendo o manual lá e fomos montando a máquina e eu mandei vir. Com 2 meses que era para me pagar a primeira parcela, irmão, já tinha ganhado dinheiro para pagar 2 máquinas. Então, eu louvo a Deus. E tudo que eu tenho hoje, criei os meus filhos, tem 21 anos, irmãos. Eu criei os meus filhos. Como essa viúva aqui, o profeta disse para ela ir vender, que ela ia ainda viver por um bom tempo. A minha fé foi maior do que o milagre. Porque aqui diz que a nossa fé tem que ser maior do que o milagre. Porque o azeite que Deus multiplicou na minha casa, através daquela máquina velha que nem prestava, dura até hoje. E não para de jorrar azeite. Para a honra e glória de Deus. Então, irmãos, tudo que eu tenho, hoje eu tenho até carro. Eu criei meus filhos sozinha, os 4 filhos, só eu e Deus. Deus, ele me capacitou para me trabalhar. E tudo que eu ia fazendo, cada peça que eu ia fazendo, eu pedir a Deus para estar comigo, para me ajudar. Eu digo, Senhor, me deu isso aqui, o Senhor vai me capacitar. Eu não sabia fazer roupa, irmãos. Eu fazia uma coisinha aqui, outra ali. E hoje, as pessoas mandam um modelo de internet para mim fazer. E eu faço. Eu faço todo tipo de roupa. Hoje, eu não faço mais muito, porque eu já estou cansada. Eu não aguento mais ficar muito mais tempo na máquina. Não estou trabalhando que nem antes, mas eu faço. Eu sei fazer tudo que vier, eu faço. Então, irmãos, esse é o milagre de Deus. Deus, ele transformou a minha vida e a vida dos meus filhos. Eles estudaram, fizeram faculdade, quem quis fazer, e outros estão fazendo ainda. Mas eu criei todos eles, com esse milagre que Deus fez na minha vida. E esse homem sumiu de lá. E hoje ele já até é morto, morreu ano passado. Mas nunca mais nós vimos ele. Mas eu sempre orava por ele, para Deus salvar ele antes dele partir, né? Porque ele era um homem muito ruim. Não sei como foi a vida dele no final. Eu só sei que ele morreu sozinho, sem nenhum filho, sem nenhum parente perto dele. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe, irmãos. Eu nunca desejei mal a ele. Então, Deus, ele tem feito grandes milagres na minha vida. De lá para cá, Deus tem estado comigo em todos os momentos, na criação dos meus filhos, na saúde, nas finanças, na minha casa. E tudo que eu sou hoje, é Deus que tem me capacitado. Eu não tenho estudo, irmãos. Eu estudei só para aprender a ler e escrever. Mas Deus, ele me chamou para estar aqui hoje com vocês, passando essa mensagem, dando esse testemunho. E não é só esse não, irmãos. Eu tenho muitos milagres que Deus tem feito na minha vida, de cura, bênçãos, de alegria. Porque bênçãos de Deus, irmão, milagres não é só o lado financeiro, é a gente viver em paz com a nossa família.
ter paz espiritual, para que nós leve a palavra de Deus, para que nós sejamos luz para as pessoas e dar testemunho de que Deus faz na vida da gente. Eu louvo muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Deus tem curado meus filhos. É 11 horas já. Deus tem curado eles de enfermidades que também foram desenganados, que nem aquela mulher. Amém? Tá bom para vocês ou eu posso falar mais? Vou dar mais um testemunho aqui. Quando meu filho mais velho era pequeno, eu fui separada do pai deles, né? Eu já estou com 21 anos separada, não quis mais nem casar, arrumar marido. Casar nunca casei, porque não deu certo. Então desisti. Então, irmãos, eu vivia sozinha com ele. Ele tinha uns 9 meses. E aí ele adoeceu. Ficou muito doente, eu andava Zimbolé pela casa do meu tio. Eu era tão inexperiente, eu não tinha nem como sustentar aquela criança. E já tinha outro na barriga. Ainda fui separada com um filho pequeno e outro na barriga. E ele ficou muito doente, desidratado, ficou só a pele e o osso. Só a pele e o osso, irmãos. E só via cabeça e osso na criança. Ninguém queria nem pegar ele. Todo mundo dizia que ele ia morrer, que ele já estava morto. Eu levei ele para o hospital e chegando lá, colocaram um monte de aparelho nele e o médico disse que não tinha o que fazer, que ele ia morrer. E eu lá, com ele, com aquele menino tão sequinho ali, eu falei assim, meu filho não vai morrer não. Peguei, olhei lá na recepção, não tinha ninguém, tirei aqueles aparelhos tudinho dele, peguei ele no colo e fui embora para casa. Como se eu pudesse impedir que a morte levasse o meu filho. Mas eu amei tanto meu filho e amo, que eu acreditei que Deus não ia deixar ele morrer. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei ele em cima de uma caminha lá num quartinho lá da casa do meu tio e me ajoelhei na cama e pedi a Deus. Peguei ele, suspendi ele assim, apresentei para Deus, Senhor, eu não quero que o meu filho morra, deixa eu criar o meu filho, Senhor. O Senhor pode curar. O Senhor me deu ele, eu não vou permitir que o Senhor tire ele de mim. E eu fui falando o que vinha saindo, o que o meu coração ia dizendo. E eu fiz um apelo para Deus ali chorando para que ele curasse o meu filho, que eu não ia aceitar ficar sem ele. E assim eu fiz. Entreguei para Deus a minha oração, minha súplica ali. E o impressionante, irmãos, que Deus, Ele curou meu filho naquele mesmo dia. Outra coisa, depois disso, eu saí lá para a beira do rio, que eu morava em Humaitá, e fui numa casa que vende banana. E eu não tinha dinheiro para nada. Eu pedi do senhor lá 2 bananinhas para me fazer um mingau para o meu filho e fazer soro também da banana verde. Isso foi o que veio na minha cabeça. Eu fui. Ele até disse assim, eu estava com ele no colo, ele disse assim, minha filha, teu filho vai morrer. Eu disse, meu filho não vai morrer, se o senhor não quer me dar a banana, não tem problema não. Me deu 2 bananinhas de umas que estavam soltas lá. Eu fui embora. Passei na farmácia, eu tinha um dinheiro que dava para comprar uma colestase. Cheguei em casa, eu fiz um remédio para ele, dei o remédio, fiz um mingau de meia banana e da outra eu fiz um soro. E eu dei aquele mingau sem nada para ele e o soro. Ele estava se diluindo em água, assim, não cessava. E aí eu peguei e dei para ele, irmãos. Quando foi umas 3 horas da tarde, esse menino já estava lá. Já fez o cocô lá durinho. E passou a febre, começou a sentar. E hoje, para a honra e glória de Deus, o meu filho é um servo de Deus. Hoje ele tem 30 e poucos anos. Meu filho não morreu. Eu confiei em Deus. Eu supliquei para ele. Irmão, quando nós somos mães, nós somos capazes de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Teve um outro filho meu mais novo, ele também ia crescer sem a perna, porque machucou e a perna dele apodreceu. Levei ele para o médico ia cortar. Passei o dia todo esperando lá. E quando eu vi que ia a hora do médico chegar, eu também fugi de lá com ele, com a perna podre. Fui para casa.
Quando eu cheguei em casa, o pessoal queria chamar a polícia, conselho tutelar. Falei assim, você pode chamar o que quiser, que daqui eu não saio. Eu não vou deixar cortar a perna do meu filho. E cheguei, coloquei ele na cama com febre, aquela perna inchadona, toda preta. Coloquei ele na cama e me ajoelhei ali. E clamei para Deus, irmão, chorei. Eu clamei tanto, chorando. Deus, Ele me fez adormecer de joelho por meia hora para Ele fazer um milagre. Quando eu despertei de joelho com a mão em cima da perna dele, ele estava sem febre, a perna dele tinha desinchado. Irmão, eu não estou contando aqui nenhuma história de ninguém, eu estou contando a minha história. Milagre que Deus fez na minha vida. Eu falei que eu não ia aceitar meu filho só com uma perna, porque ele nasceu com as duas. Então eu sou uma pessoa que eu questiono a Deus. Nós temos esse direito, irmão. Pode ser egoísmo ou orgulho, mas nós temos esse direito. Meu filho nasceu com as duas pernas. Ele não vai crescer só com uma. Então eu falei tudo isso para Deus. E Deus fez um milagre. Meu filho é um homem bem altão, com as pernonas mesmo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando a gente confia e abre o nosso coração para Deus, o milagre acontece. Quando a nossa fé é maior do que o milagre, ele acontece. Porque aqui diz que a nossa fé tem que ser maior do que o milagre, para o milagre acontecer. Amém? Eu agradeço muito por estar aqui com vocês, por poder estar dando esse testemunho. E que sirva para que a fé de vocês seja reforçada. Porque nós, como mães, nós temos que ter muita fé para que nossos filhos venham a ser salvos. Meus filhos nem todos estão na igreja, mas eu creio no meu Senhor Deus, que me resgatou lá das trevas, que Ele vai resgatar meus filhos também. E que no dia da volta de Jesus, tanto os meus, como os de vocês que não estão aqui, vão estar no grupo dos salvos. Eu oro em nome de Jesus, por todas as famílias. E a partir de hoje, vou estar orando pela família de vocês, irmãos. Então, essa é a minha mensagem. É a mensagem que Deus me confiou a trazer a vocês. E o testemunho. Mas eu tenho muitos milagres de Deus na minha vida. E se quando eu aceitei Jesus, irmãos, não foi porque eu precisava de bênçãos, foi pelas bênçãos que eu já recebi. Porque quando nós damos a nossa oferta e o nosso dízimo, é porque nós já recebemos. Amém? E é assim que nós temos que fazer. Mais bênçãos virão para todos nós, mais milagres. E muito especial o milagre da salvação. Tem umas frases aqui. Leve suas necessidades, alegria, tristeza, preocupações, temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os cabelos de suas cabeças não é indiferente às necessidades de seus filhos. Deus, Ele não fica cansado se nós levarmos nossos cargos todos a Ele. Deus, Ele se comove, irmãos, quando nós choramos aos pés dEle, clamamos. Não tenha vergonha de chorar diante de Deus, porque Deus, Ele se compadece de nós, Ele se comove. Jesus, quando passava aquele fúnebre, que aquela viúva vinha chorando, Ele se compadeceu dela e até chorou. Deus, Ele chora conosco quando nós clamamos a Deus as nossas necessidades, nossos temores, nossas aflições. Deus, Ele para nos ouvir e Ele nos chama para nos abraçar. Louvado seja Deus. Vamos fechar nossos olhos e falar com nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, quão grande és tu, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, felizes e agradecidos, com nossos corações preenchidos, Senhor, da tua água viva.
dos teus milagres, do teu pão, Senhor, do teu pão celestial. Que esse, Senhor, venha nos alimentar o nosso espírito, Senhor, e nos dar força e coragem e ânimo, e aumentar a nossa fé, que a nossa fé venha a ser maior do que o milagre que nós precisamos, porque o Senhor tem grandes milagres para nós. Pedimos a tua ajuda para que sermos filhos obedientes, que quando nós nos obedecemos os teus mandamentos, o Senhor se agrada de nós. O Senhor nos chama de filho e nos abraça, nos conforta e nos consola. Abençoe, Senhor, todas as famílias representadas aqui. Que o Senhor me leve em segurança, Senhor, como o Senhor me trouxe de volta para minha casa, Pai. Seja com todos nós. Nos dê uma boa tarde, um sábado deleitoso na tua presença. Que tudo que fizermos ainda seja no Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome, para que grandes bênçãos venham estar sobre nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.